Meus irmãos, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9. Nós vamos ler até o fim desse capítulo e vamos falar nessa noite sobre a ressurreição em conexão com a ascensão de Cristo. Nós vamos ver essas duas coisas conjuntamente para entender os efeitos da grande vitória que Cristo conquistou na cruz, os efeitos da vitória na batalha escatológica. Nós vamos ver então uma passagem aqui dos evangelhos, algumas de Apocalipse e das epístolas. Eu sempre tenho feito essa transição aí, tentando ver tanto nos três principais gêneros literários, do Novo Testamento, os evangelhos, as epístolas e o Apocalipse. Verso 9 diz: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Até aí a narrativa da palavra de Deus. A ressurreição, meus irmãos, em conexão com a ascensão, deve ser vista como o grande momento escatológico do Novo Testamento, o momento da consumação da vitória de Cristo, o momento em que finda uma era e começa outra. O mundo mudou a partir da ressurreição de Jesus. Quando ele ressuscitou, o império da morte teve sua primeira derrota, porque pela primeira vez, um homem voltou dos mortos para nunca mais morrer. Houve outras ressurreições, aconteceram outras ressurreições antes de Cristo, mas elas não foram derrotas definitivas à morte, foram apenas suspensão. Mais tarde, aquelas pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. Então nunca elas derrotaram a morte definitivamente. O único que derrotou a morte de uma vez por todas foi Cristo. Então a sua ressurreição é o grande momento escatológico do Novo Testamento. É claro que a ressurreição não pode ser considerada de forma dissociada de todos aqueles eventos anteriores, o nascimento de Cristo, a sua vida de obediência perfeita à lei de Deus, a sua morte na cruz, porque todos esses eventos formam os momentos desta grande batalha que Cristo venceu. Em relação à morte de Cristo, a ressurreição é o ponto de reversão da própria derrota de Cristo. Cristo se deixou derrotar pelos poderes das trevas. Ele disse: agora esse é o momento da autoridade das trevas. Então, ele se submete e ele é derrotado. Ao morrer na cruz, ele está sofrendo a derrota da morte. Ele está se permitindo dominar por essa grande inimiga de Deus, do povo de Deus. Tanto é que é dito que ela, a morte, é o último inimigo
que Deus derrotará. Ainda falarei mais sobre isso daqui a pouco. Cristo, ele se permitiu despojar-se na cruz. Ele foi despojado de suas roupas, de seus direitos e de sua vida. Mas ao mesmo tempo também ele despojou os principados, as potestades, Satanás. Então nós temos que contar 2 mortes na cruz. Cristo morreu, mas Satanás também morreu. Eles morreram juntos. Uma serpente picando o calcanhar de um homem e um homem esmagando a cabeça dessa mesma serpente. São 2 mortes simultâneas. Elas acontecem num único ato. Quando a serpente pica o calcanhar do homem, o homem morre, mas ao morrer, ele cai sobre a serpente e a esmaga. 2 mortes, portanto, acontecem na mesma cruz. A diferença está justamente 3 dias depois. Apenas um deles retorna. Apenas um deles reassume sua vida, seu posto, seu poder. A ressurreição de Cristo é o ponto de reversão da sua derrota anterior. Mas não há uma ressurreição de Satanás. Por isso, ele segue morto, no sentido de seus direitos terem sido cassados, sua autoridade ter sido removida dele. Ele foi despojado dessa autoridade. Ele continua derrotado, enquanto que Cristo, ao ressuscitar, ele reverte totalmente os efeitos da morte, mas garante a continuidade dos efeitos da sua vitória contra o grande inimigo. A narrativa aqui de Marcos 16 mostra todo o contexto de incredulidade em torno do fato. É natural, ninguém nunca havia ressuscitado desta maneira, sozinho, sem que alguém pelo menos tivesse feito ou operado a ressurreição de alguém antes. Cristo, ele ressuscita por conta própria, e ele aparece, mas eles o haviam visto morto demais, por assim dizer. Não podia haver dúvidas da morte dele. Eles o haviam visto morto mesmo, morto demais, para que ele pudesse estar vivo outra vez. Aí é a razão da incredulidade deles. Mas então Cristo aparece e concede aos seus discípulos a autoridade para levarem o evangelho às nações. Ele faz aquela declaração que nós já repetimos várias vezes aqui, em antecipação desse momento. Nós dissemos, Cristo anunciou a eles: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Usando os mesmos termos que Satanás usou antes, quando ele o tentou no deserto, ou melhor, sobre o monte, mostrando os reinos do mundo, e disse a Cristo: toda a autoridade me foi dada sobre esses reinos, sobre a glória deles. Eu posso dá-la se você se prostrar para mim. A recusa de Cristo foi uma decisão de seguir o caminho árduo, o caminho da morte, de se submeter ao poder das trevas. Mas então, quando ele ressuscita, ele diz: agora esta autoridade é minha. No céu e na terra, não apenas na terra. E aqui nós percebemos que, na verdade, o projeto de Cristo era muito maior do que o próprio Satanás poderia imaginar. Satanás pensava apenas em termos terrenos. E Cristo disse: eu conquistei uma autoridade absoluta, tanto nos céus quanto na terra. Esse momento, na verdade, em que ele conquista a autoridade tanto nos céus quanto na terra, tem que ser identificado como o momento da ascensão, quando ele volta para os céus. Marcos finaliza a narrativa falando isso. E depois que ele deu todas essas provas aos discípulos, ele foi recebido lá nos céus. É interessante essa expressão que Marcos diz: foi recebido no céu.
e assentou-se à destra de Deus. Aqui nós temos a descrição, marcana, de Marcos, da coroação de Cristo. Esse ser recebido é: o rei voltou. O retorno do rei, ele voltou. Voltou aos céus, primeiramente, para estabelecer o seu reino lá em cima. A segunda vinda será o momento de consumar o seu reino também aqui embaixo. Por isso, Cristo não começará a reinar na segunda vinda. Ele começou a reinar na ressurreição e na ascensão, quando ele retornou para o céu. Ele retornou para o céu para garantir que os seus discípulos fossem eficientes, eficazes na obra de evangelizar o mundo. Ele voltou aos céus e então, de posse da autoridade suprema sobre céus e terra, ele concede à sua igreja o poder necessário para que ela cumpra a missão. É assim que começa o livro de Atos. Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Mesmo após a ressurreição, os discípulos ainda estão pensando num reino localizado, pequenininho, numa nação, que eles pudessem ser príncipes, reis ali da nação. E Cristo diz: o meu reino é muito maior do que isso. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, sim, porque Israel não está descartado, Israel não foi colocado para fora, Israel não foi extirpado do reino, em Jerusalém, na Judeia, mas Israel não é mais sinônimo de reino, porque o reino agora é muito maior do que isso. Então ele diz: e em Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos então recebem em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, dessa forma nova. E eu já disse em que sentido aqui ela é nova. É justamente no sentido de capacitação, não de regeneração, mas de capacitação para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Para exemplificar e garantir esse testemunho, eles recebem um dom específico, que não é nem o maior nem o menor dos dons, apenas ele é o estereótipo do que Deus está querendo demonstrar em Atos 2. Ele dá o dom de línguas, de falar as línguas das nações, as línguas dos povos. Que nações? Elas são mencionadas no verso 11 do capítulo 2 de Atos. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de Cirene, judeus, prosélitos, romanos, cretenses, arábios, povos, nações, porque os discípulos tinham que ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O dom de línguas é a prova que Deus está dando à sua igreja de que o reino agora não é mais nacionalista. O reino agora é internacional ou universal. Durante todo o livro de Atos, a igreja avança, às vezes porque quer avançar e às vezes porque Deus faz ela avançar por perseguições. E o livro de Atos finaliza Paulo pregando em Roma, na capital do mundo, para dizer: caiu a última barreira. Se alcançou a capital do mundo, alcançou o mundo. E assim, Deus mostrou o seu plano perfeito.
Mas agora cabe a nós observarmos com um pouco mais detalhes como exatamente Cristo foi coroado lá nos céus. E o que exatamente significa estar assentado à direita de Deus. E eu vou começar vendo algumas passagens de Apocalipse e depois das epístolas. Vamos para o capítulo 5 de Apocalipse. O Apocalipse, meus irmãos, é um livro extraordinário. As pessoas normalmente não compreendem o Apocalipse porque elas o leem com uma orientação errada. Primeiro porque elas leem pensando que ele é uma agenda para os eventos do futuro. E aí elas tentar fazer uma leitura da adivinhação do que vai acontecer amanhã. Ou nos séculos futuros. Ele simplesmente não foi escrito para isso. E esse é um dos problemas pelos quais as pessoas não entendem muita coisa quando leem. Em segundo lugar, elas não entendem muita coisa quando leem, porque elas tentam de alguma forma ver o mundo que elas enxergam dentro do livro. Elas tentam empurrar a realidade imediata, os acontecimentos aqui, hoje, agora, e tentam encaixá-lo dentro do livro. Fizeram isso ao longo dos 2000 anos e erraram. E as pessoas continuam fazendo hoje, sem perceber que isso já foi feito. As pessoas do século 3, 4, 5, 10, 15, 16, todas tentaram ver a sua época dentro do livro. E falharam. E hoje, no século 21, as pessoas insistem nesse mesmo erro. E por isso não entendem grande coisa. Mas o Apocalipse tem a função principal, primordial, de descrever a vitória de Cristo. Não na segunda vinda, mas na primeira. Muito mais do que anunciar o futuro, que ele faz isso também, ele descreve de uma maneira única, apaixonante, estrondosa mesmo, o passado, o que já aconteceu, a grande vitória de Cristo. Se você começa a ler o capítulo 5, você não pode tentar imaginar uma cena do futuro. Você tem que entender que isso é uma cena do passado, que é uma descrição do que já aconteceu. Isso já é fato, já é realidade. E isso aconteceu na ascensão de Jesus. Quando ele voltou aos céus, João diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A cena é simples. O trono de Deus está ali, a figura do Pai está ali, e a figura de um livro selado, com 7 selos, ele está lacrado, ele tem 7 lacres. Está na mão de Deus. Por 2 vezes o texto diz: não tem ninguém digno. Digno, esta é a palavra. Digno quer dizer que tem autoridade para fazer isso. Que tem legitimidade para fazer isso. E por isso o livro está lá, fechado, lacrado. Mas então será apresentado perante todos a pessoa que conquistou autoridade, dignidade, legitimidade para pegar esse livro e para abri-lo. O que é esse livro? Um livro
Símbolo é de conhecimento, de conteúdo. Mas na figura da mão de um rei, parecem mais decretos, determinações. Na figura de alguém que está num trono, representa um plano de governo, representa um propósito para o reino. Fechado, lacrado, significa que isso não vai acontecer, que isso não vai ser cumprido. A menos que seja aberto. Basicamente, a ideia de um livro fechado, na mão de Deus, significa dizer que todo o plano da redenção e da salvação das nações não vai acontecer. Se não aparecer alguém digno para abrir esse livro, não haverá o ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Não acontecerá isto. Daí a necessidade, e daí o choro de João, né? Por perceber nessa visão que ninguém podia abrir. Mas então, para acabar o suspense, um dos anciãos apresenta o vencedor. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então ele é apresentado, o vencedor da grande batalha escatológica. Ele é apresentado aqui com 2 títulos. 2 títulos que descrevem sua estirpe, sua dignidade de nascença. Ele é quem? O leão da tribo de Judá, ou seja, o prometido lá da bênção que Jacó fez ao seu filho Judá. Ou seja, ele está na família, ele está na tribo certa. Ele também é a raiz de Davi, é o prometido de Davi, o rei. Então ele está na família certa. A família de Davi. A raiz de Davi é a ideia de quando você derruba a árvore, parece que você extirpou aquela árvore. Mas se permanece uma raiz, quando ninguém imagina, ela surge. A família de Davi, ela foi cortada no tempo do exílio babilônico. Nunca mais se assentou no trono de Davi um descendente da família de Davi. A árvore foi cortada, mas a raiz estava lá, enterrada, e ela surgiu. Por isso ele é a raiz de Davi. Ou seja, ele tem dignidade real. Mas isso não seria suficiente. Isso não garantiria o direito, a legitimidade para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele precisaria fazer algo mais, que é o que será descrito em breve. Mas ele venceu, diz aqui o ancião, venceu para desatar o livro, abrir o livro e os seus 7 selos. Percebe o propósito? Venceu para, ou seja, sempre foi essa o seu objetivo. Desde que ele pôs o pé aqui nesse mundo, o objetivo era voltar lá em cima e pegar esse livro, para abrir esse livro. Por isso ele fez tudo o que ele fez. Então vem a descrição do vencedor. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Aqui está a razão última da sua dignidade. Não é só uma questão de estirpe, não é só estar na tribo certa, não é só estar na família certa, é ter sido o cordeiro certo, aquele que precisava morrer pelos pecados. Por isso ele aparece aí como um cordeiro que foi morto. E aqui nós temos um dos grandes paradoxos do Apocalipse, porque ao mesmo tempo ele é um cordeiro, o termo aqui, como tendo sido morto, é mais uma vez uma palavra só na língua grega, né? Que em português tem que usar umas 4 palavras para conseguir traduzir, né? Mas o sentido é
que ele se apresenta como alguém que foi e ainda pode ser visto isso nele, violentamente assassinado. Os termos mais fortes possíveis para morte violenta. Um cordeiro que foi esfolado, violentamente morto, assassinado. É a cruz. Mas ao mesmo tempo, o texto diz, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Você tem 3 setes aqui. E 7 em Apocalipse é o número perfeito. É um número que representa a plenitude. Se ele tem 7 chifres, tanto em grego quanto em hebraico, significa poder, força. Se ele tem 7 chifres, o que ele é? Todo poderoso. Mas ele não tem apenas 7 chifres, ele também tem 7 olhos. Para que serve o olho? Para ver, para enxergar. Se ele tem 7 olhos, o que ele é? Onisciente. Portanto, onipotente. Portanto, onisciente. E ele diz ainda que esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que vão por toda a terra. Então, o que mais ele é? Onipresente. Onipotente, onisciente, onipresente. E ao mesmo tempo, um cordeiro violentamente assassinado. Isso é paradoxo. Ele sempre se apresenta assim em Apocalipse, em poder, em glória, em majestade e em humildade, em fraqueza, em sofrimento. Ele reúne em si essas duas grandes paradoxais características. Verso 7, o momento sublime. A hora da coroação. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essa entrada de Cristo até a parte central do trono e essa tomada do livro, ela soa um pouco abrupta na linguagem, na literatura aqui. Talvez se esperava um pouco mais de reverência de alguém que se aproxima de tal lugar. Talvez se esperava que ele se apresentasse e esperasse que o Pai desse para ele o livro. Mas o texto diz que ele entra e toma. Pega. Toma posse da bênção. Se apropria este livro da mão direita de Deus. Mas ao contrário de querer explicar algum tipo de deselegância ou falta de educação da parte de Cristo, o que o texto quer dizer é, ele venceu para isso. Ele conquistou dignidade para isso. Pegar esse livro não é favor, é mérito. Ele não veio ali para receber um favor, ele veio ali para receber justiça. É o mérito dele. Por isso ele não precisa pedir. Por isso ele pega. E quando ele pega, no exato momento em que o livro passa para a mão dele, começa uma série de prostrações perante ele. Todos os seres celestes vão cair como dominó perante ele. Isso é reconhecimento de que agora quem reina é o Cordeiro. Agora quem reina é Cristo. Quando o Pai permite que o Filho pegue o livro, o Pai está dizendo, agora o reino é seu. Quem manda agora nos céus e na terra é você.
E é por isso que todas as criaturas do céu então se prostram para Ele. Porque reconhecem a transferência de autoridade, a transferência de poder, a transferência do reino. Nesse exato momento, quem está reinando, tecnicamente, não é mais o Pai. Nesse exato momento, quem está reinando nos céus e na terra, tecnicamente, é o Cordeiro. E esses que se prostraram, que são os 4 seres viventes e os 24 animais, eles entoam, 24 anciãos, né? Eles entoam um novo cântico dizendo: digno, aí está a palavra, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque ele é digno. Porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Por que ele pode abrir o livro? Porque ele foi morto. E o sangue dele foi o pagamento de uma dívida. E ao mesmo tempo de um resgate. E portanto ele adquiriu um povo para si. Um povo que procede de todas as tribos, raças, línguas e nações. Portanto, o conteúdo do livro. O que o livro profetizava, o que o livro indicava, os decretos que o livro continha de alcançar aqueles que procedem de todas as tribos, raças, línguas e nações. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, primeira palavra, digno. 2 vezes foi perguntado lá, quem é digno? 2 vezes é respondido aqui, tanto pelos seres viventes, pelos anciãos, como por todos os restantes dos anjos. O Cordeiro é digno. Digno é o Cordeiro de receber, conte aí, quantos atributos? O poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7. Ou seja, ele agora é reconhecido plenamente como o Rei divino, como o Rei dos céus e da terra. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono, o Pai, né, do capítulo 4, e ao Cordeiro, o Redentor, do capítulo 5, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E mais do que depressa, o Cordeiro abre o primeiro selo do livro. E o que acontece então? Sai um cavalo branco e um cavaleiro. E ele tem um arco, e ele tem uma coroa, e ele sai vencendo e para vencer. É a primeira ação do recém-coroado nos céus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o primeiro ato de governo dele. É a primeira coisa que ele faz como soberano que recebeu do Pai o reino. Portanto, o que é? A vinda do anticristo? Não, isso não foi a primeira coisa que Cristo fez. A primeira coisa que Cristo fez como recém-empossado, coroado, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que foi? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão por todas as nações. Preguem o Evangelho. Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nada pode deter o avanço do Evangelho. Ele é o cavaleiro branco, vitorioso e para vencer.
Vitorioso porque ele tem já a vitória de Cristo. É o mesmo termo usado para Cristo. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Por isso o Evangelho é vitorioso. E continuará sendo, e para vencer, porque ninguém pode pará-lo, ninguém pode barrá-lo em lugar nenhum. É o modo apocalíptico de descrever Mateus 28, 18 a 20. Porque as pessoas não entendem isso, porque ao invés de olhar para a Bíblia, elas tentam interpretar o Apocalipse olhando para o mundo. E começam a ver tanques de guerra aqui, começam a ver jatos e começam a ver, daqui a pouco, naves espaciais. Eis a razão dos problemas com esse livro. Para que ele pudesse garantir a vitória do Cavaleiro Branco, para que ele pudesse garantir o avanço invicto do Evangelho em todo o mundo, ele teve que desbancar o enganador das nações. E a descrição desse momento está no capítulo 12. Nós vamos ver ainda agora, rapidinho, Apocalipse, capítulo 12. Também está descrevendo a ascensão de Jesus. Mas agora, com uma outra ótica, pensando especificamente na queda de Satanás. Nós já lemos os versos 1 a 5. O verso 5 diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Isso é a ascensão, mais uma vez. Ele resume aqui em 2 frases a vida inteira de Cristo. Nasceu e voltou. Desceu e subiu. Completa o V inteirinho. V é de Victor, né? É de vitória. É um símbolo do cristianismo, o V. É um símbolo de Cristo. Por quê? Porque ele tem uma perna que desce e uma que sobe, certo? Então, é a estrutura de vários textos bíblicos. Por exemplo, Cristo não usou, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se em forma humana, forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, você vê os degrauzinhos? Ele vai descendo, 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 descendo. Aí ele começa a subir. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Isso é um V completo. O credo apostólico que foi lido aqui é isso também. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, à direita de Deus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A ideia de uma perna desce, outra perna sobe. E aqui nós temos exatamente isso, Nasceu-lhe um filho varão, que há de reger as nações, e o seu filho subiu. Foi arrebatado até ao seu trono. Aquele outro texto também de 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, pregado entre os gentios, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É um V também. Então, é um dos estilos literários do Novo Testamento para descrever Cristo, Por isso que os símbolos, o peixinho lá, o ictus, abreviaturas, os cristãos tinham essas coisas para poder gravar mais facilmente o que Cristo fez. Mas ele subiu aos céus e o resultado direto foi o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim,
foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio, veja os termos aí, né? A salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso. Quem? O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, não basta apenas se dizer crente para se beneficiar do sacrifício de Cristo e da absolvição jurídica que ele conquistou. Também tem que ser testemunha. E mesmo em face da vida não amaram a própria vida. Por isso, em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A derrota de Satanás no céu é apenas o resultado, a consequência da sua derrota na cruz. Se ele não tivesse sido derrotado na cruz, ele não podia ser expulso do céu. Se ele não tivesse sido calado por Cristo lá na cruz, se Cristo não tivesse despojado ele e todos os seus principados e potestades, essa batalha nem aconteceria, essa expulsão não haveria. Então foi necessário Cristo fazer o V completo, né? Descer até a terra e retornar até os céus para concretizar a sua vitória. Então, há a expulsão de Satanás. O que Miguel, na verdade, faz aqui é apenas cumprir um mandato de despejo. Chegou a hora de tirar dali esse usurpador. Mas mesmo um mandato de despejo, ele tem que ser legal. Ele tem que cumprir a lei. Ele tem que ser juridicamente perfeito. Cristo conquistou isso através da sua vida, morte e ressurreição. Você quer ver como é que isso aqui é descrito agora em epístolas? Porque estamos em textos apocalípticos, né? Agora veja como isso é descrito nas epístolas. E agora a gente vai ver de forma um pouco mais rápida várias passagens. Antes das epístolas, Atos 2, 32 a 36. Atos 2, 32 a 36. Primeiro sermão de Pedro em Pentecostes. Ele cita o Salmo 110 e diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando? Quando ele ressuscitou e voltou. Quando se assentou à direita de Deus. Ele foi feito Senhor e Cristo. Recebeu do Pai a promessa. O Pai passou para ele: administra aí, agora é por tua conta. Então ele derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos para que eles pudessem fazer a missão, né? Liberou o cavaleiro branco, liberou o primeiro selo. O que ele vai fazer? Ele vai reinar até esmagar todos os inimigos que ainda faltam. Porque na verdade falta um ainda ser plenamente esmagado. A morte. Ela ainda não foi. Eu já vou falar sobre isso. Veja agora como Paulo descreve essa mesma ideia em Efésios, capítulo 1, versos 18 a 21. Aqui também em Efésios, Paulo desenvolve esse conceito da ascensão e do assentar-se à destra de Deus
como o acontecimento que concedeu domínio a Cristo sobre todas as coisas, inclusive sobre os seus inimigos. Paulo está orando, ele está dizendo que ele está orando a Deus para que conceda aos crentes de Éfeso compreensão dessas verdades espirituais, porque elas não são fáceis de compreender mesmo. Então ele está orando para que eles possam compreender essas coisas. Ele fala, olha, iluminados os olhos do vosso coração, estou orando isso para que Deus ilumine tanto a mente quanto o coração de vocês, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento futuro, né? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Agora dá uma pausinha aqui. Tem 6 palavras aqui, 6 sinônimos para descrever uma só coisa: poder. Ele fala, qual é suprema grandeza do seu poder, eficácia da força do seu poder. Esse último poder é diferente do primeiro, no grego são palavras diferentes. São 6 palavras diferentes para descrever uma mesma coisa. Acho que ele estava querendo enfatizar, né? Parece que ele estava querendo dar uma certa ênfase a isso, não parece? O que é? O que é que ele quer que nós entendamos? Esse poder que ele diz que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quais foram as 2 maiores demonstrações de poder da história? A ressurreição e a ascensão de Jesus. Porque colocou Jesus, o texto diz aí, acima. Tudo mais ficou debaixo dele. Acima de todo principado, potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Não é no futuro que Cristo vai reinar. Ele já está reinando. Ele já está acima de todo poder, de todo nome, de toda autoridade. Isso já é realidade. A ascensão, portanto, ela se liga à ressurreição de Cristo como a maior demonstração de poder já realizada na história do mundo. E graças a esse poder, Cristo agora reina nos céus e na terra. Mas o ponto de Paulo é que esse poder também está disponível para nós. O ponto dele é aplicar isso na nossa vida, para que não fique como sendo uma coisa apenas lá no céu, com Cristo. Tudo bem, muito poder lá. Não. Isso agora está na sua vida, porque ele é o cabeça da igreja. Então ele concede essa autoridade, esse poder, para que o cavaleiro branco seja vitorioso e para vencer. Para que o evangelho seja invencível, imbatível, indestrutível em todo o mundo. Juridicamente, meus irmãos, Cristo não tem mais rivais. Ele já destruiu todos eles. Todos foram derrotados. Graças a isso, o seu nome foi elevado acima de todos os nomes, obrigando todos a se ajoelharem perante ele, a reconhecer o seu senhorio. Filipenses 2 não é do futuro, é do presente. Agora mesmo, todo nome, todo joelho tem que se dobrar diante dele. É evidente que alguns o fazem de boa vontade, e outros, ainda que seja por imposição, como são os principados e as potestades. Olha o verso 22. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, graças à entronização de Cristo no céu, quando ele subiu para lá, agora ele é o cabeça da igreja na terra. E ela, a igreja, compartilha daquele poder que o fez surgir dos mortos e subir aos céus.
Portanto, a igreja também agora é esse rolo compressor que vai esmagando todos os seus inimigos. Por isso Jesus disse: as portas do inferno não dão conta. Elas não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Isso não é pseudo-triunfalismo. Isso não é teologia da prosperidade, não se engane. Porque ele não está falando dos crentes individuais que tem que morrer às vezes por isso. Ele está falando da mensagem da igreja que é invencível. Não são os pregadores que são invencíveis. Não são os pregadores que são imbatíveis. Os pregadores podem ser batidos, podem ser presos, podem ser mortos. Mas a pregação é imbatível, é invencível, é indestrutível. Ninguém a para. Ela é o cavaleiro branco que ninguém pode deter, vitorioso e para vencer. E então, 1 Coríntios 15, 24 a 28, um dos mais especiais textos nesse sentido. 1 Coríntios 15, 24 a 28. E então virá o fim. Quando? Quando ele devolver o reino ao Pai. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando devolver o livro. E quando é que isso vai acontecer? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, que é o sentido de lançá-los no lago de fogo. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Isso já é realidade. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, aquele que deu o livro. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse texto é muito especial, né? Porque ele está nos dizendo quando é que começa e quando é que termina o reino de Cristo. Esse reinado tem início e fim. Quando é que ele pegou o livro e quando é que ele vai devolver o livro ao Deus e Pai. E quando é? Muitos irmãos, e eu os respeito, evidentemente, na sua fé, pensam que Cristo vai começar a reinar quando ele voltar, na segunda vinda. Que então vai haver um milênio de 1000 anos aqui na terra, e que só no final, então, desses 1000 anos, Cristo vai então devolver o reino ao Pai. Mas o texto está dizendo que ele vai reinar até que o último inimigo seja morto, destruído. E o último inimigo é a morte. A morte é destruída quando Cristo volta. Quando a igreja ressuscita, quando todo o povo de Deus ressuscitar na segunda vinda de Jesus, acabou o reino de Jesus, não começou. A segunda vinda de Cristo não é o começo do seu reino, é o fim dele. É quando ele conclui a sua tarefa, a sua obra, o seu trabalho, derrota o último inimigo, que é a morte, ressuscita a igreja, portanto, ele é as primícias, a igreja é a colheita, que é o que Paulo está falando aqui no capítulo 15. Ressuscitou a igreja, mandou todos os principados e potestades para o lago de fogo. O filho diz: pronto, papai, pega o livro aí de volta. Encerrei o trabalho. Não há mais o que fazer. Não há mais inimigo para ser derrotado.
Não há mais inimigo para ser esmagado. Então ele se sujeita ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Cristo, meus irmãos, portanto, já derrotou e despojou os principados e potestades na cruz. Mas eles não foram ainda banidos para o local da eterna condenação. Do mesmo modo, Cristo já derrotou a morte em si mesmo na ressurreição. Porém, ela ainda não foi removida da criação de Deus. Portanto, sua tarefa agora é a de consumar esta vitória. O sentido em que isso é um processo deve-se exclusivamente ao fato de que o método de expansão do reino é a pregação do Evangelho, através do testemunho dos discípulos. Por isso é permitido ainda que esses inimigos fiquem neste mundo, apesar da derrota deles já ter acontecido. Eles aguardam apenas a execução conquistada por Cristo. Hebreus 10, 12 e 13 também fala isso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O que todas essas passagens e muitas outras que ainda não pude ler falam para nós? Quão importante foi a ascensão de Jesus. Como isso é fundamental. A subida dele aos céus, o início do reino, o início do pôr todos os inimigos debaixo dos pés. Como isso tem implicações práticas para nós, que somos seus discípulos, capacitados a viver uma vida vitoriosa. E viver uma vida vitoriosa não é uma vida mundanamente vitoriosa, mas uma vida espiritualmente vitoriosa. Significa compartilhar da autoridade de Cristo aqui nesse mundo, de ser um embaixador de Cristo. E se somos embaixadores é porque o reino já existe. Nós somos embaixadores de um reino que não é este mundo. Ainda não. Cabe, portanto, a nós usarmos a autoridade, o poder que Cristo conquistou para nós. Vão, ele diz, e preguem. Isso é simplesmente infalível. Ninguém pode deter. Ninguém pode impedir. A mensagem do Evangelho cumprirá seu papel até o último dia. E quando o último eleito for salvo, então virá o fim. Mas até lá, a nossa tarefa não acabou. Por isso, escatologia é algo extremamente prático. Entender essas coisas muda o modo como vemos o mundo. Muda o modo como vemos a igreja. Muda o modo como esperamos o futuro. Mas especialmente, muda nossas ações no presente. Oremos. Te pedimos a graça, Senhor Deus, de sermos tuas testemunhas. Concede-nos a autoridade, o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que nós sejamos testemunhas fiéis e verdadeiras, como Cristo é. E deste modo, participarmos dessa tão honrosa missão. Concede, Senhor, que nós sejamos eficientes, eficazes no nosso testemunho, que nós não envergonhemos o Evangelho e nem nos envergonhemos dele, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Dá-nos ânimo, ousadia, poder
para sermos proclamadores desta mensagem santa, a única que pode redimir o homem dos seus pecados. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito isso na vida de tantos irmãos e irmãs aqui. E que o Senhor continue a usá-los para a tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém.